E o Flamengo está cada vez mais próximo de realizar a maior venda da sua história em valores reais. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar demais no nosso trabalho, no nosso crescimento. Na verdade, é o like que mantém o canal vivo. Então não esquece, dá aí o like para poder ajudar a gente. Bom, começar o vídeo aqui já falando de negócio fechado no Flamengo, porque o Flamengo acertou a contratação de mais uma jovem promessa aí da Portuguesa da Ilha, a luz ali da Ilha do Governador. O Flamengo acertou também a contratação do atacante Iverson, de 18 anos. Vale lembrar que na tarde de ontem a gente trouxe a informação que o Flamengo teria acertado a contratação do meia Gabriel Farias. Sendo assim, dois jogadores aí da Portuguesa vieram para o elenco sub-20 do Mengão. Gabriel Farias ontem na parte da manhã, e o Iverson veio sair a notícia ontem já na parte da noite. É o segundo reforço que o Flamengo contrata vindo da Portuguesa. Mudando de assunto, falando de reforço, falar do Pablo Mari. Isso porque se o Monza da Itália permanecer na Série A no campeonato italiano, o Monza terá a obrigação de comprar ele do Arsenal por 27 milhões de reais. Desse valor, o Flamengo tem direito a 40%, ou seja, 11 milhões de reais viria aí para os cofres do Flamengo por conta dessa venda aí do Pablo Mari ao Monza. O Pablo Mari está emprestado ao Monza, ele pertence ao Arsenal, teve alguns problemas lá, tomou facada, enfim, está emprestado para lá. Se o Monza permanecer na Série A, que é a série principal do campeonato italiano, vai ter obrigação de pagar aí 11 milhões de euros, o que daria hoje, 5 milhões de euros, o que daria hoje 27 milhões de reais, porém o Flamengo tem 40% no valor, o que daria hoje na casa dos 11 milhões de reais. Torcer para essa negociação lá dar certo, para o Flamengo botar essa farpela no bolso. Falar agora de Libertadores da América, isso porque, galera, a situação lá é basicamente a seguinte: a Conmebol ontem soltou uma nota confirmando a mudança da data da final da Libertadores. A princípio, estava marcada para o dia 11 de novembro no Maracanã. A sede continua a mesma, o estádio Maracanã, porém a data mudou para o dia 4 de novembro. Isso mesmo, todo ano tem isso, né? A Conmebol sempre mexe na final. Então, a final que estava marcada para o dia 11 mudou para o dia 4 de novembro no Maracanã. Saindo do Maracanã, saindo da Libertadores, da final da Libertadores do Maracanã e indo para Maracanã, agora problema, que pode ser uma solução, né? O governo do estado do Rio de Janeiro sinaliza a continuidade do TPU, Termo de Permissão de Uso do Maracanã, para Flamengo e Fluminense, sob pena de acarretar o fechamento do estádio por tempo indeterminado. O governo do estado deu meio que um checkmate e falou assim: o negócio é o seguinte, ou fica com o Flamengo e Fluminense, ou então a gente vai fechar o estádio. Chegou pro Vasco e falou assim: mano, o negócio é o seguinte, a Procuradoria-Geral do Estádio cita o desinteresse do Vasco em assumir o Maracanã de forma provisória e precária, sobretudo diante da pandemia, quando não se tinha público. E naquela época, o Flamengo já estava no Maracanã, segurou a onda no Maracanã, jogando sem público, gastando todo o jogo, dinheiro do bolso, jogando sem público, tanto o Flamengo como o Fluminense. O Flamengo ficou aí praticamente um ano sem público no Maracanã, e um ano jogando no Maracanã, mesmo sem público. Então, assim, o governo está usando esse argumento, falando assim: olha só, a gente teve uma pandemia há 2 anos atrás
que Flamengo e Fluminense manteve a palavra com a gente. Então o negócio é o seguinte, ou vai ficar Flamengo e Fluminense no Maracanã, ou não vai ficar ninguém. Essa é a realidade. Ou vai ficar a dupla, né? Fla-Flu no Maracanã, ou então a gente fecha o Maracanã por tempo determinado e aí prejudica todo mundo. E aí eu volto a falar o que eu falei ontem. Era isso que o Vasco queria, causar um tumulto e prejudicar todo mundo. E é isso que eles estão conseguindo. Causaram um tumulto, fizeram uma bagunça danada e estão prejudicando todo mundo nessa palhaçada deles aí. Bom, sair agora desse problema, porque até o final da semana o governo deve soltar um parecer sobre isso, alguma coisa até no Diário Oficial deve sair sobre isso, e aí a gente vai saber se o Flamengo vai ou não continuar como permissionário do Maracanã ao lado do Fluminense, mas que o Vasco está causando um tumulto, que o Vasco não quer deixar isso acontecer, isso é um fato. Bom, mudando o assunto, falar agora sobre maior venda da história do Flamengo, isso porque assim, gente, está cada vez mais quente. Arsenal, Crystal Palace e Newcastle estão interessados real assim na situação do garoto Matheus França. Na última partida entre Flamengo e Newbrands, na última partida do Flamengo pela Libertadores, tiveram representantes do Arsenal e do Crystal Palace no Maracanã. Ontem saiu uma informação que representantes do Crystal Palace teria ido ao Ninho do Urubu para acompanhar o garoto mais de perto. Tem olheiros de fora acompanhando esse garoto de perto. E por que eu digo que se o Flamengo vender ele agora, ele sai no mínimo como a maior venda da história? A maior venda da história do Flamengo foi Gerson, em valores reais, tá? Foi Gerson, 160 milhões de reais quando ele foi para o Olympique de Marseille. A maior venda em valor de euro foi Vinícius Júnior, 45 milhões de euros quando foi vendido ao Real Madrid. Esse garoto, ele tem grandes chances de sair do Flamengo hoje como a maior venda da história. Isso porque na janela do meio do final do ano agora, chegou uma proposta de 20 milhões de euros e o Flamengo negou essa proposta. Então o Newcastle já sabe, se quiser comprar ele, vai ter que chegar com mais dinheiro. E qualquer coisa acima de 30, 35 milhões de euros já torna ele a maior venda da história. Eu estou dizendo em valores reais. Em valores reais. Não em valores em euros. Em valores reais. Se você pegar aí 30 milhões de euros hoje, é mais do que 160 milhões de reais. E aí, eu não sei quanto é que está a cotação, mas deve dar mais de 160. Então, 32, 34, 35, 36, 37. Qualquer valor acima de 30 que o Flamengo conseguir vender ele é a maior venda da história. E daí tem uma questão da concorrência, né? Que um dá uma coisa, o outro dá mais, o outro dá mais, o outro dá mais, o outro dá mais. Isso pode facilitar aí para o Flamengo vender o garoto. Torcer para dar certo. Bom, mudar o assunto aqui, falar agora sobre o técnico Jorge Sampaoli. Tá treinando a equipe na manhã dessa terça-feira no Ninho do Urubu. Todo mundo treinando, todo mundo correndo atrás. É assim que tem que ser. Tem que treinar, tem que correr atrás. O Sampaoli tem cobrado muito os jogadores. E ontem até rolou uma situação com o Thiago Maia, que um torcedor, né, cobrou ele na rede social e ele falou, olha, cara, eu tenho até espantado, assim, eu tô jogando. Ele confessou, né, que tá muito mal, mas que tá se esforçando para poder melhorar, tá se esforçando para poder entregar um resultado. O torcedor colocou assim, ó, pô, Thiago Maia, vamos impor mais concentração, irmão. Hoje você foi muito mal. Aí o Thiago Maia respondeu, concordo muito contigo, viu, irmão? Nem eu estou entendendo, mas vou melhorar como já prometi uma vez. Voltar a jogar em alto nível, porque eu sei que esse Thiago de hoje está bem longe do de 2022. Prometo que vou voltar bem. Deus te abençoe. O torcedor fez uma crítica ali construtiva ao Thiago Maia. O Thiago Maia respondeu também de forma muito educada e respeitosa. Daí eu falo, você pode criticar, a gente pode criticar, pode cobrar o jogador, a gente não pode desrespeitar. Então existe um caminho muito grande entre a crítica e a falta de respeito. A crítica, a cobrança, ela é sempre bem-vinda. Agora a falta de respeito, não. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem.
É nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos com tudo.